Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Marcele. Eu tô aqui para mediar mais um encontro com autores, um projeto do grupo de pesquisa da Enlige, da UERJ. E hoje eu tô aqui para mediar um encontro com o autor. E a convidada de hoje é a Ninfa Parreiras. E eu acho que ela já tá aqui online, deixa eu ver. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Oi, Ninfa. Oi, tudo bem? Tudo bem, Marcele? Pessoal da Enlige, como é que vocês chamam o grupo? Em Lige. Enlige, pessoal da Enlige. Seja bem-vinda ao nosso encontro. Vou fazer uma pequena apresentação, né? Falar um pouquinho sobre a sua biografia e depois você comenta e a gente segue com as perguntas, tá bom? Tá ótimo, muito Então, obrigada. pode falar. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês nessa tarde para falar de literatura, de infância, de livros, muito bom. Ah, que bom. A gente também se sente muito honrada de receber você aqui. É mineira de nascimento e carioca de coração. A Ninfa é autora de mais de 10 obras de literatura infantil publicadas, além de ensaios sobre literatura e psicanálise. É formada em letras e psicologia, mestre em literatura comparada pela USP, com uma pesquisa que uniu as suas duas áreas de formação, a psicanálise do brinquedo na literatura para crianças. Atua tanto na literatura, como consultora e professora de escrita criativa, quanto na psicologia como psicanalista. Ninfa afirma em seu blog que, apesar de diferentes, as suas áreas de atuação transitam na linha do sonho, porque ela gosta de lidar com sentimentos e palavras. É isso? Isso, obrigada, Marcele. Eu trabalho, né, nessas áreas diferentes, mas que estão muito próximas por conta da tentativa de nomear o sentimento, né? Eu acho que a literatura faz isso e a psicanálise, de alguma forma, também. Ela tenta nos ajudar a dar sentido, a dar nome a coisas que são estranhas num primeiro momento para a gente, né? Ah, então vamos aproveitar esse gancho e eu queria que você contasse pra gente como é que você concilia assim o seu trabalho nas duas carreiras, porque elas têm atuações bem específicas, apesar de transitarem, né, sobre o mesmo assunto, algumas vezes elas têm atuação bem específica. Na verdade, eu fui juntando as coisas com o passar do tempo, né? Eu fiz a minha primeira formação em letras, em literatura, trabalhava com literatura, com pesquisa, na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, aqui no Rio onde eu moro, agora no Rio de Janeiro, e trabalhei mais de 20 anos na Fundação, e dava aulas de literatura, de criação literária. E por conta da mitologia, dos estudos em mitologia grega, eu me aproximei de psicanálise e me Hum. apaixonei. E lá atrás, naquele momento, eu achei que ia largar a literatura e ia ficar com esse encontro da mitologia com a psicanálise, com o psiquismo, com a saúde mental, com os afetos, né? E comecei a fazer vários cursos, uma formação, até que fui fazer o curso de psicologia, me formei psicóloga, e aí as coisas foram se acomodando na minha vida no sentido de cada vez mais eu agregar um trabalho que eu gostava e gosto, né? Sem precisar tirar outro. E assim Uhum. eu faço hoje. Eu tenho um consultório, tenho uma clínica de atendimentos, eu pertenço a uma sociedade de psicanálise e eu também dou aula de literatura, de criação literária, eu escrevo, eu faço também um monte de atividades na área de produção cultural. Eu gosto de aproximar as pessoas, de
dar visibilidade ao trabalho de quem cria, de quem faz arte, e muitas vezes não está desabrochado isso ainda na pessoa, né? Então, assim, no final das contas, meus trabalhos transitam no mesmo campo que esse campo da produção artística e da própria existência, né, da gente assim no mundo, que eu acho que é isso que faz com que eu não largue nenhum trabalho nem outro. Então eu dou aula, eu atendo, eu escrevo, faço a produção cultural. Gosto muito de pesquisar também, é uma das coisas que mais tenho feito nessa pandemia, nesse período todo que a gente está mais recolhida em casa, né? Pesquisar temas, pesquisar autores, eu gosto de desafios, então é uma coisa que cada vez mais assim me vejo motivada a fazer, que é seguir nessa tentativa de conhecer mais sobre autores, sobre obras, sobre temas e assuntos e tentar também fazer uma tessitura, né? Uma interface entre literaturas diferentes, produções diferentes. E como é que você começou, assim, essa aventura pela escrita, né? Você falou que tinha se formado em letras, mas você já escrevia ou você veio escrever depois? Eu sempre escrevi, mas eu nunca pensei em ser escritora, até porque dentro do meu universo de ter nascido numa cidade do interior, né? E ter vindo morar numa cidade muito grande, como é o Rio, eu sou de uma cidade pequena, né? Que não tinha nem 70 mil habitantes quando eu morava lá, em Minas. Esse universo de ser alguém que escreva, que vá trabalhar com isso para mim não existia. Mas eu sempre escrevi no sentido de me expressar e me sentir bem com a escrita. Seja de uma coisa triste ou de uma coisa alegre. E, na verdade, eu aprendi a ler sozinha em casa, antes de ir para a escola, porque eu gostava de dar aula. Eu dava aula brincando, dava aula para irmãos, para vizinhos ou para pedra, se não tivesse ninguém. A pedra na minha frente. Produzia ali um ambiente, né? E eu comecei a ler com um jornal, com coisas, materiais impressos e livro que tinha em casa. E escrevia desde assim que me entendo por gente. A escrita é uma maneira de me colocar no mundo, é uma maneira de existir, é uma maneira de presentear as pessoas. Eu gosto de escrever para as pessoas, de me aproximar das pessoas pela escrita, mais até do que pela fala, às vezes. Assim, eu pareço meio tímida, mas eu acho que na escrita eu vou bem, assim, né? Vou mais à vontade. Só que aquela escrita, para mim, era uma escrita que fazia parte da minha vida e eu fazia parte dela, mas não seria uma escrita para eu publicar nem ser autora, né? E assim foi durante muito tempo. Até que um dia uma filha minha me perguntou: mãe, mas por que você fica tanto nessas coisas aí, escrevendo, e as pessoas não conhecem, né? Aí eu percebi, opa, também poderia, né, compartilhar o que escrevo com outras pessoas. E foi aí que eu realmente comecei a passar limpo alguns textos e me aproximar de editoras e de possibilidades de publicação. E como é que foi, assim, ver os seus primeiros livros nascendo, assim, né? Os primeiros foram A Velha dos Cocos e A Maré e o Sonho, não é Sim, isso? até com eles aqui. Esses Velha são os dos Cocos. primeiros, 2006. Foi muito legal, porque esse texto era um texto muito antigo, Eu Comarei o Sonho, que eu tinha guardado por muito tempo e fui trabalhando nesse texto. E foi uma parceria maravilhosa com o André Neves, que já rendeu outros livros que fizemos juntos, né? E, além do mais, a temática do mar é uma temática muito forte para mim. Eu sempre fantasiei e continuo a fantasiar um mar É que... isso que eu ia até te perguntar, assim, quando eu fui ler, né, com A Maré e o Sonho, eu fiquei assim meio na dúvida, será que é uma coisa meio autoficcional, assim, porque me remeteu muito a essa questão da menina que mora no interior e que tem o sonho de conhecer
Então, pensei muito na sua biografia, né? Verdade, é. Olha, tô lendo aí do Renatinho Alvinho, abraço da Califórnia, querida ninfa profissional de sucesso e amiga de tempos de Minas. Oi, Renatinho, beijo grande, querido, muita saudade. Obrigada por estar aqui e aproveito para agradecer um monte de gente que está aqui, gente amiga, gente conhecida, outras que eu não conheço, sejam bem-vindas, muito obrigada. Bom, deixa eu tentar falar sobre isso que você colocou. Eu não sei muito bem o que é ficcional e o que é biográfico, às vezes, na escrita. E eu acredito que essa mistura dá um sabor interessante. Porque quando você fala, é minha vida, aí fica revelado, acaba o mistério. E eu Uhum. acho que a literatura sempre tem um quê de mistério. Você tem que sustentar esse mistério tanto para você que escreve, porque aí você fica instigada a criar, porque você não dá conta de pôr um ponto final, né? Quanto para quem lê. Porque quando você lê e você entende que aquilo é autobiográfico, eu acho que esvazia a possibilidade Uhum. de imaginação para quem está lendo, para quem está ali trabalhando com aquele texto. Então, esse texto deve ser, sim, muito autobiográfico, mas também é muito ficcional, né? É Sim. muito inventado também. E esses pontos aí de encontro do ficcional e do autobiográfico, eu não sei definir muito bem. Porque quando eu entro no texto, é um mergulho meu com aquilo que eu estou escrevendo. Aí eu já não sei nem mais quem está ali, entendeu? Porque já me perguntaram também, nossa, o que tem a ver com mãe, com pai? Aí eu fico, às vezes, assim, impactada com as perguntas das pessoas. E eu acho isso muito rico, muito bacana, porque eu não teria uma resposta para uma pergunta sobre um livro meu, né? E muitas vezes, assim, eu sou motivada a escrever sobre alguma coisa que eu ouvi, mas eu ouvi há tanto tempo que às vezes eu tenho dúvida se foi um sonho ou se eu ouvi mesmo, se eu vi mesmo. É uma mistura, né? De sonho com coisa que alguém me contou, que alguém falou. Esse da velha, por exemplo, eu ouvi essa história. Eu estava viajando num ônibus assim, parador, que nem esse ônibus que ela embarca nele, e eu realmente, essa história, eu posso te dizer que eu vivi essa história. E eu precisei descrevê-la, porque eu fiquei muito incomodada com o que eu ouvia e não via. Isso Uhum. de ouvir e não ver criou também para mim um enigma muito grande, né? Que era tentar buscar o rosto dessa Uhum. mulher vendedora de coco, com uma vida difícil, né? E que aquele coco era a grande fantasia da possibilidade dela de sonhar, de mudar o fim de ano Era tudo. dela. E o coco também está presente no com a Maré e o Sonho, né? Eu reparei que os dois livros de estreia, os dois têm esse elemento do coco, assim como algo muito simbólico para os personagens, né? Na verdade, eu confesso para você que na época eu tinha uns outros 5, 6 contos de coco. Eu cheguei a pensar em fazer o livro dos cocos. Mas, assim, acho que muita história existe para outra existir. E essa vai ficar guardada, né? Então, esses outros contos dos cocos, eu não sei por onde andam, né? Mas o coco, para mim, é uma coisa muito assim instigante, muito interessante. Primeiro, porque é lindo, né? Uma coisa verde, grande, que fica de pendurada lá no alto e que quando você pega, tem ruído, tem cheiro. E quando você abre, tem tanta coisa lá dentro. É tão generoso um coco, né? Ele te dá água, ele te dá polpa, ele te dá castanha, ele te dá fibra. E ele se transforma também. E eu gosto dessa coisa assim das metamorfoses, porque eu acho que o que caracteriza a literatura, e essa literatura para a infância, é a metamorfose, é essa capacidade de você se transformar ou da gente ler que aquilo se transformou em alguma coisa. A criança precisa disso, ela precisa acreditar nessa metamorfose. E nesse momento que a gente está, se a gente não acreditar na metamorfose, a gente não consegue viver mais, porque está tudo tão difícil. Então, eu acho assim, o coco, para mim, é um símbolo de metamorfose, né? Você já pensou no coco que está lá no supermercado, com aquela barba, com aquela
cara, às vezes fechada, e você olha e você toma um susto, né? Ou no mercado também, na feira livre. E o coco verde é essa coisa maravilhosa, assim, fresquinho, né? Que não tem em todo lugar e que não é a mesma coisa você tomar uma água de coco de caixinha, não é a mesma É. coisa. O coco é coco. Aí eu acho isso barato. Aí isso veio assim, eu não forcei isso, na verdade. E eu me lembro que tinha uma história de uma mulher que vivia pelos cocos, que era uma expressão que eu ouvia muito na minha infância. Ah, você está falando coisa aí pelos cocos, quer dizer, você está falando, né? Qualquer coisa. E era outra, vamos dizer assim, outro elemento que me cativava no coco, que era essa polissemia da palavra coco, né? Você é uma pessoa para os cocos, quer dizer, você não está se preocupando com nada, né? Você está muito à vontade com tudo. Eu acho isso um barato, que é uma riqueza da nossa língua, né? Então, eu acho que esse momento inicial é marcado por essa paixão pela metamorfose, pela múltipla possibilidade desse coco, que é uma coisa também bem nossa, bem brasileira, embora não seja totalmente natural daqui, né? Sim. Aí você falou, eu ia te perguntar sobre o seu processo de criação. Você até falou um pouquinho que você ouve histórias, você guarda, você mistura história com sonho. Como é que é isso? Assim, para você escrever, você precisa de um motivo, de uma inspiração? Você vai trabalhando o texto aos poucos? Ou você pega assim, uma ideia e escreve tudo assim, de cara? Como é que é esse processo? Olha, eu tenho processos diferentes. Eu preciso de tempo, porque geralmente eu sou uma pessoa muito envolvida com atividades e com a casa, com filhos, com amigos, com tudo assim. Então eu costumava ter tempo para escrever quando eu estava de férias, quando eu viajava, né? Coisa que já não acontece há quase 2 anos, né? Já 1 ano e meio. E eu sou um pouco também enrolada com a maneira como eu escrevo. Eu tento me organizar, mas eu não consigo me organizar assim. Então eu escrevo às vezes num caderninho que depois eu perco, eu escrevo num pedaço de papel que eu botei dentro de um livro, eu não sei onde está mais. E pode ser a partir de uma coisa que eu ouvi, que eu vi, que alguém me contou, que eu vivi, enfim, que eu sonhei, pode ser a partir de qualquer coisa dessa, mas em geral eu trabalho muito no texto. Primeiro Uhum. ele vai para um papel escrito à mão, caneta, lápis. Depois eu passo a limpo no computador, às vezes fica lá no computador para o resto da vida. E às vezes eu volto naquele texto e trabalho. Quando eu fico muito instigada, eu volto naquilo e trabalho muito tempo, às vezes anos, né? Tem livro que aquele texto ficou sendo muito tempo assim lapidado, porque eu leio em voz alta para mim mesma, leio várias vezes, geralmente nas primeiras horas da manhã, que a casa ainda está dormindo. Isso também me faz bem, ficar passando a limpo, lendo, trocando palavras, encontrando uma sonoridade boa, né? Aí eu costumo trabalhar assim, passando a limpo, revendo, trocando. É muito difícil eu achar que um texto vai ficar bom de cara, mesmo um texto que já vem assim, com a estrutura toda pronta, que foi o caso desse da Velha dos Cocos, a história veio pronta para mim, eu ouvi isso tudo aqui. Mesmo assim, eu vou ficar passando a limpo, mexendo. Uhum. Aí eu começo a ver se eu estou repetindo demais. Às vezes a gente tem certos vícios, né? E você tem que ficar Vai vendo isso. lapidando. Porque eu acho que para oferecer para outra pessoa ler, você tem que tentar dar o melhor de você. E aí é uma lapidação que eu gosto. Eu tenho um blog, como você falou, que eu gosto de pôr umas coisas assim que eu vou colocar e vão ficar lá, não vou ficar trabalhando naquilo depois. Raramente eu pego alguma coisa do blog para trabalhar e, quem sabe, Uhum. publicar. E, e tem essas coisas assim que ficam anotadas e eu não sei se vou ter tempo um dia para passar limpo, para mexer, né? Nesse período da pandemia, eu comecei a criar uns textos curtos com humor, coisa que é difícil na minha produção. Uhum. Geralmente
vou muito para a questão do desamparo, para a questão do, enfim, da solidão, da melancolia, da velhice, da pobreza. Esses temas me acompanham. Também não sei explicar Uhum. por quê, mas eles me acompanham. E na pandemia eu comecei a brincar, assim, criar uns pequenos contos de animais com situações tipo uma tatu que queria pintar o casco da cor do mar, porque ela sabia que ela não ia conhecer o mar, e ela ouvia falar do mar. Aí ela conseguiu pintar o casco dela quando ela fica grávida da cor do mar, né? Aí uma jabota que ficava no jardim encantada com as joaninhas, com as borboletas, com as mariposas, e ela queria também assim, grafitar o casco dela, e ela pede uma onça grafiteira para grafitar o casco dela e deixar o casco todo colorido. Aí eu comecei a criar umas histórias assim e adorei fazer isso porque eu me distraí muito, né? Algumas delas eu gravei no canal do YouTube que eu criei também nesse período de pandemia. Não tinha pretensão nenhuma com isso, mas foi uma sugestão dos meus filhos. Uhum. E acho que foi uma maneira também de estar mais perto dos meus filhos, porque eles têm um universo muito diferente do meu, né? Essa materialidade de livros assim é uma coisa muito minha. Eles estão muito ligados nessas tecnologias que a gente nem domina tanto, pelo menos eu. Aí, quando criei esse canal, foi muito motivada por isso, e aí fui colocando essas histórias e comentando das pessoas também, que eu recebo, que eu compro, foi isso. E aí, assim, com relação a essas histórias, assim, a matéria-prima vem do que você escuta, né? As histórias, você vai pegando um pouquinho de cada coisa, ou de repente você pensa num tema para poder escrever, como é que Eu não penso em nada, aquilo chega, sabe? tem? Aham. Aquilo me belisca, me dá uma beliscadinha e eu não tenho como sair mais daquilo. Eu já estou mergulhada naquela questão. Então, esses, por exemplo, da pandemia que eu te falei, eu acho que eram materiais de sonho que vinham para mim, né? Eu tive um período que eu dormia muito, mas tive período também que dormia menos, que dava 4, 5 da manhã, já estava de pé fazendo coisas na casa, né? E aí eu sonhava, pegava um fragmento do sonho, né? Eu me lembro muito dos meus sonhos, né? Eu fiz análise mais de 20 anos da minha vida e sempre trabalhei os sonhos nas minhas análises ou na minha análise, né? Eu já chegava, já deitava no divã e já ia falando do sonho, um puxava o outro, que puxava o outro, né? Então, até hoje, esse processo assim, onírico, de coisas que não tem muito, vamos dizer assim, início, meio e fim, não tem muita explicação, são coisas dispersas, isso habita muito a minha cabeça. E aí é o que eu pego e dali eu vou tentar desenvolver alguma coisa, assim, sem pensar muito, entendeu? Acho que se eu for pensar, eu acho que eu não escrevo, eu sou muito exigente com os textos, assim, por dar aula de criação literária também. Os alunos me chamam de tia tesourinha, de canetinha, na brincadeira, com carinho, né? A Sol, que está aqui, fez curso comigo muito tempo, sabe disso. Sol Mendonça, uma querida. E é isso, assim, se eu pensar demais, eu vou escrever ensaio, que é uma coisa que eu gosto de escrever, Ah, tanto literatura quanto tá canais. E se você já usou algo que você tenha visto ou vivido na psicologia, tipo um caso que te deu inspiração para escrever alguma Não, não. Quanto a isso, eu separo bastante, porque eu gosto de trabalhar com os casos da psicanálise, na psicanálise, num ambiente restrito para isso, entendeu? Uhum. E nos meus contos, não tem nada disso da psicanálise, assim. Eu não anoto nada que os pacientes me falam, que as analisandas contam, não gosto de anotar, porque eu acho que se eu anotar, eu vou exercer algum tipo de controle naquilo. E como eu trabalho com o inconsciente, tem que ser uma coisa do meu inconsciente, Uhum. do analisando, da analisanda.
Então, aquilo tem que ficar muito livre para eu poder dar conta de atuar como psicanalista. Senão, vai ficar uma coisa meio controlada, entendeu? E você escreve tanto prosa quanto poesia, né? Quanto poemas. Você tem alguma Uhum. preferência por algum dos gêneros ou não? Adoro poesia. Não consigo escrever sem introduzir alguns versos, mesmo que depois eu tire aquilo fora, que não sirva para nada naquele texto. Então é muito comum eu fazer conto com uma pequena epígrafe que eu inventei, entendeu? Que eu comecei. Eu tenho alguns contos assim. O livro Coisas que Viram Outras tem contos que abrem com pequenas epígrafes que eu fiz como um Pois modo para é, com que partem, eu tenho esse. esse é de poesia, né? Também, que é o Poemas do Tempo, que é de poesia. Mas eu, geralmente, até os textos de psicanálise, eu começo com alguns versos. Eu gosto disso. E estou me lembrando aqui que eu fiz um livro de histórias de Papagaios, Minas Gerais, que é a cidade do Bartolomeu Campos Queiroz. Na verdade, começamos fazendo o livro juntos, o Bartolomeu e eu, que era contar a história da cidade, que não existia ainda um livro que contasse. E a gente contou também com a colaboração de várias pessoas de lá que podiam nos oferecer memórias, histórias. E em cada abertura de capítulo eu uso um trecho inverso. Esse trecho inverso funciona como uma espécie de mote para mim, para eu Uhum. conseguir escrever na prosa, entendeu? E às vezes eu tiro fora esse pequeno trecho inverso, e às vezes não. Eu não estou conseguindo acompanhar as mensagens das pessoas, mas agradeço os comentários, agradeço a presença. A Jenny está perguntando aqui, né? Ela diz que Bartolomeu diz que todo livro literário alfabetiza. E o que você destacaria de maior na obra deste autor e que influência a obra dele tem na sua prática? Era justamente o que eu ia te perguntar. Se você vê a influência de outros autores nas suas obras, se alguém te inspira de forma assim especial. Aí, no caso, O Bartolomeu é um dos autores que eu mais li e estudei na vida e até hoje, né? Assim, conheço todos os livros dele e manuscritos também, grande amigo e muita identificação por ele ser mineiro e pela maneira como ele lapida o texto, né? Ele não era dado a textos longos, os textos eram mais curtos, eu me identifico muito com isso também, gosto demais. E acho que o Bartolomeu é um autor de grandes metáforas, né? Para as infâncias todas, de todas as idades. Eu não acredito numa literatura infantil para criança, eu acho que a literatura ela conversa com as infâncias nossas, com a minha, com a sua, com as de vocês que estão aqui. E outra autora que eu admiro, que eu leio bastante, que eu leio, estudo, é Lígia Bojunga. Eu trabalho também na Fundação Cultural Casa Lígia Bojunga, sou membro do conselho diretor da Fundação Cultural e ministro um grupo de leitura lá, já tem mais de 10 anos, né? E me identifico demais com a obra da Lígia, principalmente pela questão da linguagem e da temática. A Lígia tem uma abordagem de temáticas difíceis, uhum. que não são fáceis você trabalhar sem ser piega, sem ser moralista, e ela consegue isso de uma maneira brilhante, né? Ela aborda a pobreza, a questão de gênero, questão do desamparo, do alcoolismo, da prostituição, do abuso, tudo. Assim, prostituição da criança, tudo isso, ela coloca isso dentro da história e não é o pretexto para a escrita. Isso me encanta. E, para mim, ela é a autora que sabe mais fazer diálogo nessa vida, né? Assim, Melhor. quem Eu quer diálogo tem que ler lembro a obra de Lígia Bojunga, porque ela vem do teatro. de um curso que eu fiz da Firilige, você ministrou aula sobre a Lígia Bojunga, ele é o Tchau. Nossa, Um conto maravilhoso, ficou, assim. eu lembro que a turma ficou toda acabada, assim, todo mundo chorando. Depois rendeu vários, vários. Aham. Foi muito legal.
eu citei 2 autores, mas há outros também, né? Assim, se a gente for pensar em poesia, eu sou apaixonada por Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Adélia Prado, Manuel Bandeira, João Cabral. E eu tenho um gosto muito eclético, né? Eu também não sou assim de gostar só de um tipo de literatura. E às vezes eu gosto muito, às vezes eu me afasto um pouco, depois eu me aproximo e me apaixono de novo, como se tivesse encontrado pela primeira vez. Eu sou totalmente eclética, promíscua com as minhas leituras. Eu procuro atender muito ao que aquilo está falando para mim, né? E como eu acho que somos muitas dentro de uma pessoa, né? Então, assim, eu leio, releio, volto, às vezes eu guardo o livro de um jeito mais difícil acesso, depois eu redescubro o livro de novo. Isso aconteceu com a obra do Fernando Pessoa, que eu inicialmente me apaixonei por Ricardo Reis, mas depois Alberto Caeiro me completamente. E hoje em dia eu fico transitando, né? Assim, eu não tenho que escolher nenhum nem outro. Quando a gente era adolescente, eu acho que eu tinha isso. Não, agora eu estou apaixonada por esse, eu tenho que ser fiel a ele. Mas hoje em dia eu vou muito facilmente de um para outro, assim, de um heterônimo para outro. E os autores contemporâneos também, autoras, né, tanto de prosa quanto de poesia, Conceição Evaristo, Milton Atum, a minha lista é grande. Basta, né? Então, vamos aproveitar que a gente está falando de texto, construção de texto, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho nas oficinas de escrita criativa, né? Que público que procura esse curso? Como é que é esse trabalho? Olha, eu dou aula na Estação das Letras, no Instituto Estação das Letras, no Rio de Janeiro, mas agora totalmente virtual. Eu tenho 2 turmas de criação literária, a turma da tarde e a turma da noite. E é um público muito variado. Tem pessoas que fazem o curso comigo já tem 10 anos, né? Tem lá uma querida... que aí as pessoas também se tornam minhas amigas, né? Meus amigos. E a gente chama de família literária, inclusive, porque a gente está ali também porque gosta daquelas pessoas, gosta de trocar, é um grupo bastante generoso, os 2 grupos, na verdade, e são pessoas que algumas são aposentadas de profissões diferentes, outras são de atuação profissional diversa da literatura, da psicanálise, mas que gostam de escrever. O ponto em comum é gostar de ler e gostar de escrever. Então, tem dentista, tem médico, tem professora, tem jornalista, tem professora de história, professora de geografia, de ciências, é bem variado. E, além da estação, eu ministro também criação literária para outras instituições, como já ministrei para a própria Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, também na Livraria Paulinas de Porto Alegre, é um lugar onde eu trabalho já há muito tempo com criação literária, com leitura literária, o Instituto de Leitura Quindim. E aí, assim, às vezes eu sou convidada a ministrar um curso pontual, como é o caso dos cursos do SESC, né? Já fui a 5 regiões brasileiras, convidada pelo SESC, e a gente fica uma semana e ministra um curso de criação literária para um grupo de, sei lá, 20 pessoas, e é muito interessante porque você vive aquele lugar fica mergulhado nas propostas de leitura que eu levo, de criação, e, em geral, no final, a gente tem uma produção do grupo, né? Uma produção maravilhosa. Eu já tive monge, que foi meu aluno, eu já tive professoras, pessoas que chegam e falam, não vim para escrever, eu vim para conhecer, e no final elas têm 10, 20 textos que elas E ela escreveram. publicou um livro depois de fazer esse Já, curso? já, até no próprio curso, teve o
Garanhuns, a gente terminou o curso com um livro, porque eu dava aula de noite e durante o dia eu ficava muito disponível. Então, eu comecei a ir na biblioteca e com a bibliotecária a gente fez o livro da turma. Ai, que legal. Ah, foi ótimo. Aí, quando eu saí de lá, eu já saí com o livro todo organizado, porque além dos textos, nós tínhamos as ilustrações. 2 pessoas do grupo ilustravam, né? E geralmente essas turmas trazem pessoas já com uma experiência de vida muito grande e trazem pessoas muito jovens que estão agora descobrindo a escrita, né? Em Bodocó, por exemplo, que é também no sertão de Pernambuco, foi uma experiência maravilhosa. Eu dava aula de noite e durante o dia eu ia ouvir histórias das pessoas do lugar e a gente também teve grandes revelações de pessoas jovens. Assim, eu falava de noite, né, em Raduan Nassar. No dia seguinte, a pessoa já estava lá na biblioteca lendo, pegando o livro do Raduan. Então, é uma experiência muito intensa essa, né? No Acre também, em Rio Branco, enfim. Então, assim, essas oficinas de criação literária, elas têm interesse de públicos variados. E no SEAT, Centro Educacional Anísio Teixeira, onde eu dou aula de criação literária, numa eletiva do ensino médio. Também a gente faz trabalhos lindos, porque os alunos escolhem fazer. Eles têm uma gama de eletivas para escolher, eletivas artísticas, culturais, e a poética é a de criação literária. E geralmente a gente cria também textos, a gente publica, já publicamos revistas, já publicamos livro artesanal também. E todo semestre tem uma turma nova nesse curso de criação literária lá do SEAT. Ah, muito legal. Eu ia te perguntar, assim, você já falou mais ou menos, mas eu ia te perguntar como é que foi assim, a adaptação do seu trabalho, dos seus projetos para o meio digital, né? Por conta da pandemia, né? Aí você falou que fez algumas coisas, criou algumas coisas próprias, né, nesse período da pandemia e outras você foi adaptando, né, como é o caso lá da Poesia no Castelo, que ia acontecer no Parque das Ruínas, não era isso? Você estava à frente, você levou... Fui me adaptando, assim. Eu falei do canal do YouTube, porque eu tenho um filho que ele é videomaker, ele é rapper, e aí eu me animei, porque eu nunca pensei de ter canal de YouTube, mas ele me mostrou que eu poderia ser útil às pessoas. Isso me motivou. E aqui no Instagram também, né? Eu tinha um Instagram que eu não alimentava e eu comecei a ver que era importante o que eu estava fazendo, o que eu penso, o que eu leio. E se isso vai ser importante para outras pessoas, eu topo, entendeu? Porque eu também não gosto de ficar me mostrando demais e tal. Em relação ao sarau, o sarau acontece já desde 2013, né? E é um sarau mensal, começou no Parque das Ruínas, depois a gente levou para o SEAT, a gente já foi à Bibliotecas Parque aqui no Rio, em Friburgo, em Teresópolis, em Salvador, e Ceará, e Porto Alegre, etc. Aí começamos a fazer o sarau virtual, né? E a partir de sábado, que vai ser o Arraiá Poético, a gente vai fazer na vibe de ler textos, ler e cantar, porque tem 2 pessoas que cantam, que é a Débora Rosa e o Celso Delantés, Celso lá de Portugal. Então está sendo bom, a gente se adaptou. E sábado a gente vai começar a fazer uma transmissão ao vivo. A gente vai estar na sala e vamos transmitir ao vivo no perfil do Sarau Poesia Andarilha, lá no Facebook. Uhum. Eu vi que você tá em todas as mídias, né? YouTube, Instagram, Facebook. E aí o SEAT tem também o Sarau Poesia no Castelo, que esse é para os alunos do ensino fundamental 2, que eu costumo fazer num dia de semana, uma vez por mês. E o Poesia Andarilha ficou esse tradicional do primeiro sábado do mês, né? Então, assim, a gente vai se adaptando e, como você falou, eu senti necessidade de estar nessas mídias, né? Nessas plataformas e ferramentas, no sentido também de favorecer. Muitas pessoas
pessoas que estão em casa, que a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, a gente não sabe se esse segundo semestre está tudo funcionando, né? Presencial, parece que não. Então, aos poucos, né? Para é mais acessível, né? Através É, das redes, fica mais acessível para outro público, né? Que de repente não procuraria e assim a internet facilita isso, né? é, Chegar até isso. você. No O ano pessoal passado, a gente tá fez qual é o perfil? O pessoal está perguntando qual é o perfil que vai ser o transmitido o a live sarau. da Junina, né? A live do É, Poesia. o Arraiá Poético é no Web. perfil do Facebook, Poesia Andarilha, às 14 horas, horário de Brasília. Estou falando esse horário de Brasília porque tem a galera lá de Nesse Portugal que participa. nesse sábado agora, né? Sábado agora, é o primeiro sábado do mês, às 14 horas. E eu ia comentar que ano passado a gente fez alguns cartazes virtuais com textos pequenos dos grupos, né, que eu dou aula de criação literária e com ilustrações também. Agostinho Ornelas, que está aqui, foi um que fez ilustrações para esses cartazes. Helena Nogueira também, Isabel Melo, Gilda também, que é outra pessoa que ilustra no grupo da tarde. Então a gente fez cartazes para circular geral assim. E vamos fazer agora de novo. A gente leu Alice no País das Maravilhas numa turma e vamos fazer releituras, recontos, poemas, pequenos textos, poemetos, inspirados na obra Alice no País das Maravilhas. Esse material para ele circular pelas redes sociais. É muito bom quando a gente vê. Outro dia vi lá no canal do YouTube uma professora perguntando que ela queria pegar aquele cartaz, e era justamente um cartaz que Agostinho ilustrou, o coelho da Alice, né? E ela perguntando se podia trabalhar com os alunos. Eu disse, claro, é para isso mesmo que a gente está colocando nas redes sociais. E eu fiz uns contos curtos, aqueles com humor que eu comentei, né? Que tem a Jabota, tinha uma lagarta que não queria virar borboleta, ela virou uma espécie de cobra misturado com lagarta rastejante, de asa, ela ficou com asa e ficou também rastejando. Ela não era nem uma coisa só, nem outra, ela era duas em uma. E, e tem também a aranha, que não aguentava mais ficar num quarto fechado e quis mudar para o Nordeste. Essa foi até ilustrada pelo Agostinho. E a Alice também ilustrou algumas. Então, eu fui me adaptando. E lá Uhum. no SEAT, o Miguel Prazeres, que tinha feito criação poética, teve um livro todo virtual, com as ilustrações dele, com os textos dele, e a gente fez um lançamento. Então, assim, eu estou com um monte de ideias para o segundo semestre, né? Para essa parte aí virtual, de poder compartilhar esse material com as pessoas, com quem realmente não está podendo sair de casa e fica difícil. Então, acho que a gente tem que aproveitar o que tem de legal. Isso. E fora isso, a dar acesso a pessoas de outros lugares, né? Porque de repente ficaria restrito a um público do Rio e agora pela internet você pode ampliar também o público, né? Para o Brasil E, inteiro. Não tem no fronteira. caso do Sarau, a gente tem uma turma lá de Portugal que tem vindo todo mês, né? E tem um outro projeto que eu participo também, que é o Quintal da Língua Portuguesa, que é pelo Instituto de Leitura Quindim, que é no segundo sábado do mês, 14 horas, horário de Brasília. E esse a gente está articulada com Angola, Moçambique, Portugal. Já temos parceiros nesses países e queremos abrir para outros, né? Para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, para os países de língua portuguesa. E a gente tem realizado no segundo sábado do mês, às 14 horas de Brasília, recebendo sempre um autor, uma autora de língua portuguesa, né? E é interessante porque aqui 14 horas, lá em Moçambique às 19, a gente recebeu o Dani Wambiri, que é um escritor moçambicano. E para ele já estava de noite, para a gente aqui estava.
Ele veio há 2 meses atrás. Para ele estava já fechando a noite, assim, escurecendo tudo e frio. E para a gente aqui era calor ainda e muita luz, né? Isso é bacana da gente poder aproveitar essa possibilidade de estarmos conectados e poder, né, compartilhar literatura, compartilhar coisas para alimentar os nossos sonhos. Isso. Agora vamos falar sobre esse livro Ah, aqui. É um livro do Anani Titon, ele foi super bem recebido pela crítica, finalista do Prêmio Jabuti, indicado como um dos melhores livros infantis em 2019 pela revista Crescer, recebeu o selo de altamente recomendável pela Finilege e entrou para o catálogo da Feira Internacional de Bolonha. Então, assim, o que você acha que esse livro tem de tão especial? Porque ele junta essa temática social, que você falou que te pega, que você gosta muito de trabalhar, mas também é escrito com uma delicadeza, com uma poesia, assim, é isso que torna esse livro assim tão maravilhoso. esse texto eu fiquei muito tempo trabalhando, sei lá, uns 10 anos. Não que eu pegasse ele todo dia, mas volta e meia eu voltava nele. Inicialmente ele era um texto muito mais longo e eu fui enxugando. E depois, quando caiu nas mãos do André Neves, eu enxuguei mais ainda, porque o André costuma transformar textos em imagens, em metáforas, né? Essa parte das crianças brincando a partir de coisas catadas no lixo, lá no resto. Por exemplo, era uma parte que foi enxugada. E, assim, é um texto que me marcou muito, porque eu sou de uma época que não tinha catador na rua, assim. A gente não via, a gente tinha que dar conta daquilo que a gente descartava no próprio quintal. Então, o quintal tinha a área de coisa que era de vidro, coisa que era de ferro, lata, e pronto. E a gente ia no ferro velho ver se queriam comprar o papel, a lata, né? E depois começaram a passar os catadores na porta de casa, mas eram catadores especializados, né, em garrafas, era um garrafeiro. Então, eu sempre fui muito ligada nessas pessoas. E quando viajava também, né? E gosto de ver como que essas pessoas, volta aí a questão da metamorfose para mim, como que elas transformam aquilo que a gente não quer mais numa outra coisa, né? Elas transformam em valor para elas viverem. E a gente produz muito lixo, né? Basta olhar, assim, se você juntar 2, 3 dias, se você não descarta, é impressionante como a gente produz lixo e como é alguma coisa de preocupação para o planeta, né? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque eu separo demais, eu junto tampinha para um projeto, eu junto caixa de leite para outro projeto, garrafa, enfim, eu tenho vários, né, destinos para essas coisas. E quando eu escrevi, eu estava muito motivada por essa capacidade de transformar as coisas de quem cata. E por essa capacidade também de fazer do limão a limonada, porque são pessoas que têm pouquíssimo ou têm quase nada e tem o resto do resto da sociedade, né? Então foi isso. E o André ele foi pegando essa linha do lúdico também, de você poder brincar, porque eu acho que sem brincar a gente não vive, a gente precisa brincar, a brincadeira ela tem que estar na nossa vida, na nossa escrita, no nosso sonho, na nossa cozinha, né? Na nossa família, a gente tem que brincar. Então, acho que ele foi por aí e foi bacana. A gente teve um momento que fomos juntos trocando, cortando, e a editora também, a Gorete, que foi maravilhosa, e a parceria ficou perfeita, né? Eu acho essa imagem aqui maravilhosa. Parece é um castelo, né? E, Assim, e é o André pesquisou muito também para fazer, ele ficou observando catadores, puxadores de coisas na rua, me mandava foto, eu também mandava para ele, eu gosto muito dessa imagem também, e dessa aqui. Uhum. E acho que essa possibilidade desse casal
ter se encontrado jovem, ter construído uma vida, construído uma família, e essa família também, cada um do seu jeito, seguiu e foi a partir de catar e selecionar e transformar e ressignificar isso, eu acho que isso canta, porque eu acho que a vida é assim. O trabalho que a gente faz é ressignificar. Eu acho que no meu consultório eu tento ajudar as pessoas a ressignificarem os sentimentos, as feridas, as mágoas. E na minha escrita também eu vou ressignificando as palavras. Então, para mim, é um texto assim que é muito metaliterário, muito meta-vida, fala dessa vida, dessa capacidade da gente de transformar as coisas. E também traz para protagonismo pessoas que muitas vezes são invisíveis, né? No dia a dia, né? Sim, sim. Isso é uma coisa que está muito presente na minha produção. Esse da Velha dos Cocos tem isso, né? Que é também uma totalmente invisível. E esse dos catadores, a gente não vê, né, na praça, nas estátuas, nos nomes das ruas, você não vê essas homenagens a essas pessoas que são invisíveis. Eu sinto falta disso, né? Porque eu acho que todos fazemos o que está aí, fazemos atividades, fazemos, né, essa cultura toda, e essas pessoas elas não têm espaço, elas não têm visibilidade. Então, acho que, para mim, o livro ter ido longe foi mais que tudo dar voz a essas pessoas, né? E ele ter sido escolhido também pela Biblioteca Internacional da Juventude de Munique como um dos melhores livros do ano, no ano passado, para mim também foi muito acolhedor, porque eu fui pesquisadora lá na Biblioteca de Munique, morei lá em 2000, 2001, comecinho de 2001, e foi muito bom, porque é uma maneira de você perceber que essa temática, que essa questão não é uma questão só nossa, é uma questão do mundo, do planeta, né? É uma questão internacional. Então, você poder dar visibilidade a essas pessoas que não aparecem, para mim, isso é maravilhoso. E você teve uma parceria muito grande com o André Neves, né? Ele não só ilustrou esse livro, mas outras obras, né? E como é que nasceu essa parceria, essa união de vocês? Nós somos muito amigos, né? Eu acompanho a carreira do André desde que ele ganhou primeira vez um prêmio da Fundação do Jabuti, veio aqui no Rio e foi quando eu conheci. E admiro muito o trabalho dele, porque o André trabalha muito nessa vibe de dar voz à criança, ao brinquedo, ao brincar. Eu me identifico muito, ele também se identifica muito comigo, a gente tem muita afinidade, somos amigos de ficar um na casa do outro, de viajar. Então, essa parceria foi assim. Mas eu sei que ele tem 1000 projetos dele próprios e de outros autores, então eu também não fico em cima dele para ele ilustrar trabalhos meus, né? Esse aqui ele conheceu e aí ele falou para mim que tinha gostado, que queria ilustrar. Foi uma parceria muito... Deu muito certo, né? Porque a imagem complementa o texto e vice-versa. E Trabalho, eu super aceito todas as sugestões dele. Ele manda com sugestões de corte, assim, ele é tão caneta quanto eu, ele é tão tesoura quanto eu. E aí, quando ele manda, às vezes até me assusto no primeiro momento, porque uma coisa é você ler o texto de um aluno, de uma aluna, e você sugerir um corte, outra coisa é você no seu próprio texto. Mas é muito bom você ter alguém que te sugere, porque é um financiamento que favorece, né? E eu sou super a favor, assim, falou que é para cortar, tá comigo, entendeu? Não tenho assim esse apego, sabe? Tô de boa com isso. com os outros ilustradores, com o André Neves, a gente já sabe que você tem essa relação próxima. E com os outros ilustradores das suas outras obras, como é que faz? Você deixa eles à vontade? Você acompanha de perto, passo a passo da ilustração? Como é que é esse dia? Essa é uma questão que cabe à editora, não somos nós que escolhemos os ilustradores, né? Quando você é publicada por uma editora comercial e se tem um editor, uma editora ali, uma pessoa que
né, dedicada, ela que vai escolher. Eu não costumo meter nisso, assim, interferir, a não ser que me peçam uma sugestão, né? Eu já tive livro que eu conheci ele já todo pronto, por exemplo, um livro da Scipione, Encontros d'Água, Sete Contos d'Água. É meu best-seller esse livro, ele é muito lido nas escolas, muito assim vendido, muito adotado por ter 7 contos diferentes com o tema da água. E eu conheci o livro pronto, assim, entendeu? Não participei do processo nem nada. Esse da Velha foi uma sugestão minha, do Marcelo Ribeiro. Marcelo, ele é de Niterói, mas ele mora aqui no Rio de Janeiro, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele ilustrou outro livro meu também, que é Um Mergulho no Espelho. O Marcelo tem um traço que eu gosto demais, assim, um traço fauvista, né? Uma coisa que não revela tudo. E aqui ele jogou muito com essa questão da luz e do movimento e da sombra, porque quando ela vai, a personagem está de dia, quando ela chega, está de noite. Então, aqui na capa e na primeira e quarta capa, ele vai mostrar essa passagem do tempo. E eu gosto muito. Eu não estou com outro livro aqui na mão, senão mostraria também. Gosto desse jogo que ele vai fazendo com luz, com sombra, com deslocamento, porque eu acho que se é deslocamento, é metonímia, né? E se tem esse jogo de luz e sombra, é metáfora. Então, acho que ele pega as duas grandes questões do sonho e da literatura, que são a metáfora e a metonímia. Outros livros, por exemplo, esse eu praticamente vi pronto, da Paulinas também, ilustrado pela Mariana Massarani. Foi uma escolha da própria editora e quando ela me mandou já estava pronto, né? Esse aqui também, Um Mar de Gente, que atualmente é da editora Rovelli, mas a primeira edição é da Girafinha. Foi um livro também que eu não acompanhei muito o processo. E ele também é um livro, é um livro ilustrado, um picture book, né? Porque ele tem umas partes com imagens. A ilustração dele é muito, muito lindinha também. Assim. Adoro a ilustração da Supa, mas não teve nenhuma participação minha. Ela Assim, no... parece que é feito com tecido, né? Bem bonito. Muito, Isso. muito. Então, assim, cada livro tem uma história diferente em relação à edição, à ilustração. Em alguns casos eu posso sugerir, a editora topa, em outros casos não. E aí eu respeito muito, porque se eu estou fazendo também um contrato com aquela editora, eu estou acreditando que ela é competente para publicar meu livro, né? Ali eu estou como autora. Então, acho que a gente também tem que saber esse lugar. Eu não estou publicando por conta minha, porque se eu publicar por minha conta, eu vou escolher tudo de ponta a ponta, né? Mas se eu estou estabelecendo ali com a editora uma parceria, um contrato, aí eu acho que eu respeito. Então, eu tive livros assim, que eu conheci prontos, e tive livros que eu participei de todo o processo. Quando eu publiquei esses dois primeiros, o da Velha e da Maré e o Sonho, era comum a editora te mandar as ilustrações, né? O André me mandou as ilustrações, a editora RHJ mandou, eu vi as ilustrações, eram ilustrações enormes, assim. Depois eu tive que embalar tudo e mandar de volta para ele. Claro que isso foi em 2005, hoje está tudo diferente, você consegue mandar num PDF para a pessoa ver e avaliar com boa qualidade, né? Então isso mudou, mas essa é a relação com os ilustradores, os editores. Vai variar de livro para livro, de editora para editora. Bem, a gente está com o tempo já apertadinho. Eu vou te fazer uma última pergunta, só para a gente fechar aqui a parte das perguntas. Falar um pouquinho sobre Lige, né? Já que você também, sobre literatura infantil juvenil, já que você também escreve textos, né, sobre literatura juvenil, eu queria que você falasse um pouquinho como você vê o cenário da Lige hoje no Brasil. Olha, é uma área que está sempre crescendo, né? Nós temos muitas editoras pequenas chegando com propostas mais artesanais ou mais intimistas, né? E nós continuamos com as grandes editoras e
as compras e aquisições governamentais. O governo federal continua fazendo as aquisições por meio do PNLD. Nesse momento, está recebendo as inscrições para os livros, né, para pré-escola, livros de leitura literários para pré-escola. Então, eu acho que a gente teve um baque há uns 3 anos atrás com o corte dessas compras, mas que isso agora está, de certa maneira, ganhando novos rumos. E muitas editoras também estão encontrando modos diferentes de divulgar seus livros sem depender somente dessas grandes compras governamentais. Porque aquele baque que a gente sofreu há uns anos atrás afetou as editoras medianas, assim, de ponta a ponta, infelizmente, né? Mas eu vejo hoje também uma facilidade muito grande de comunicação, né? Das pessoas comunicarem, fazem, o que produzem. Então, tem muitas produções autônomas, independentes, e uma literatura que tem 3 autores premiados com o maior prêmio, né, da literatura para infância e juventude do mundo, que é Lígia Bojunga, Ana Maria Machado e Roger Mello, as 2 primeiras como escritoras e Roger como ilustrador, né, ganharam esse grande prêmio, que é o prêmio considerado o Nobel da literatura para a infância. Eu acho que revela um país de grandes artistas, de grandes produções, né? E ainda Lígia Bojunga, que ganhou o prêmio Alma, que é outro grande prêmio, assim, considerado o maior prêmio financeiro do mundo no campo da literatura para as infâncias. Então, assim, a gente tem aí muita coisa boa, muitas autoras, autores, ilustradores, ilustradoras, instituições, blogueiras, e acho que estamos no momento de definir, de redefinir isso, porque os jornais não têm mais as suas, né, os seus cadernos literários dedicados assim à literatura infantil, sempre fica meio à margem, fica, né, como depois, mas eu acho que está encontrando possibilidades aí, até esse canal de vocês, né, da Enlige aí, desse grupo, essa forma de vocês poderem se comunicar, entrevistar, isso tudo são marcas de novas identidades que vão surgindo e que vão abrindo e firmando o campo da literatura para a infância. Então, porque normalmente a literatura infantil sempre ficou muito dependente da escola, né? E mas aí, muitas editoras conseguiram e estão conseguindo se virar de um modo clube de leitura, né? Era uma coisa que esses clubes de leitura com livros para as infâncias não existiam, né? Há, sei lá, 30 anos atrás. Eu comecei sim, a trabalhar nessa área em 1987. Eu estou trabalhando com isso. eu E não assinava meu filho um clube de é, leitura. E chegava o livro, chegava brinde. sim. Então, acho que muita coisa boa acontecendo. Uhum. Mas o importante é a gente não parar esse movimento de comunicação, de transmissão, de você trocar, de perceber que as pessoas estão se virando, né? Cada um como pode, assim, no meio desse mundo pandêmico que a gente já vive há praticamente quase 1 ano e meio, né? E assim, naquele livro Uma Confusão de Línguas, né, que você escreveu, também você fala sobre a importância da mediação, né, no universo, principalmente no universo escolar. E aí, Uhum. o que você acha assim sobre os profissionais que atuam com essa mediação, com essa relação entre criança e livro? Você acha que eles têm conhecimento sobre essa temática? O que você pensa sobre isso? Olha, eu sempre falo dos professores com muito respeito, porque eu acho que as professoras e os professores se viram, tentam se dar com o que eles têm, né? Eu sou de uma geração que as professoras levavam uma folha, de uma folhinha para a aula para a gente fazer uma composição. E para mim isso era maravilhoso. Ela levava uma foto que tinham vacas pastando numa neve na Suíça, né? Era de um calendário. E hoje as professoras se viram, elas vão
atrás, elas buscam, pesquisam. E a gente tem muita gente nesse país que pesquisa, que se informa, que tenta, né, fazer um trabalho bacana de mediação de leitura com livro, livro na mão, livro impresso, que respeita os direitos autorais dos autores, da editora. Então, acho que isso é importante, né? Essa busca, é você estar aí, você mostrou vários livros, comentou, estou vendo atrás de você um monte de livros. Acho que é esse universo. Então, são exemplos que a gente deve divulgar e acreditar nisso cada vez mais, mesmo com todas as censuras a temas, a livros, com toda essa crise de PDF que diz respeito aos direitos autorais, mas eu acho que isso é outro papo, que ia dar uma longa discussão, né? Mas que, assim, o trabalho das professoras e dos professores é maravilhoso. Eu acho que eles sempre se empenham em fazer o melhor. E se não conseguem, é porque não tiveram oportunidade de lerem, de conhecerem outras coisas, porque geralmente eles conseguem. Eu fico assim, A gente faz admirada milagre. da atividade criativa e criadora dos professores. A gente faz milagre. Eu sou professora também do primeiro segmento e a gente faz milagre. É. Então, assim, para finalizar, eu queria que você dissesse o que que vem de novo por aí, se você está trabalhando em alguma obra, se tem alguma coisa já saindo, o que tem aí Eu de estou novo. trabalhando nesses contos curtos que Uhum. tem esses bichos e essas questões da identidade dos bichos, como eu falei, né? E tenho trabalhado também nos contos, assim, com questões mais cascudas, né? Velhice, presídio, solidão. Tem uns contos, assim, que eu estou trabalhando e, quem sabe, daqui a pouco tem alguma novidade em relação a isso. E os projetos que eu desenvolvo, a gente vai ter muita coisa boa acontecendo no segundo semestre, cartazes virtuais com pequenas histórias, e livro também virtual. Na Sociedade Psicanálise também, onde eu atuo, a gente já está construindo uma revista, né, novamente virtual agora, o quarto volume da Ensaios, e é o não lugar, é o tema, e além dos artigos, dos depoimentos clínicos dos analistas, a gente vai ter conto, a gente vai ter ilustração, fotografia, então vai ser uma revista muito bacana que vai ficar disponível para o público, para pensar o Tem não lugar, que é o lugar que a gente está vivendo hoje, né? muitos projetos, então, aí pela frente, muita coisa nova, né? Então, para finalizar, eu queria ler um trechinho de um texto seu, que eu já usei em vários trabalhos, que diz assim, ó, mais do que tudo, a literatura é uma possibilidade de reafirmarmos os nossos sonhos e fantasias. A literatura estabelece uma experiência dialógica, de alteridade e de subjetivação para o leitor. Ela encanta, incomoda, provoca, faz pensar. Não fecha e nem coloca ponto final. Ela abre. Quando lemos uma obra literária, não fechamos o livro como as mesmas pessoas. Somos outros. Ficamos afetados, cheios de afetos e sentimentos. Ai, que bom te ouvir, te agradeço muito a sua condução, a sua delicadeza. Agradeço a toda a equipe da Enlige, lá da UERJ. Um grande abraço para vocês, muita imunidade. Obrigada a todas as pessoas que entraram, que participaram aqui com a gente. Obrigada mesmo. A gente agradece muito você e a gente espera que, né, em breve possamos nos encontrar pessoalmente. Com certeza, adoro estar com vocês presencialmente. Contem comigo. Um beijo e Beijo. sucesso. Tchau. Tchau. Gente, eu não sei como finaliza aqui. Peraí, deixa eu achar. Pronto.